Eu sou da Amada Igreja com a paz do Senhor, onde hoje estaremos dando início, à nossa sexta lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema principal ministros e dispenseiros. Nossa leitura diária se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 ao 28. Verso 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoite, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. Paulo relata para a igreja de Corinto, porque lá existia, naquela época, existia um grupo, certo, de mestres, e Paulo pede permissão à igreja para contar algumas vantagens. E eles ficaram todos esperando quais seriam essas vantagens. Mas na verdade a gente sabe que o relato foram sim sofrimentos pelo evangelho. A razão principal que os coríntios lá consideravam, um grupo já considerava Paulo como um louco, um tolo, um insensato, onde era inflamado pelos falsos mestres que estavam dentro da igreja, congregando. Paulo incomodava aqueles falsos mestres, E aí o que acontece? Que a gente vê, Paulo, quando ele fala, diz que trabalhou muito mais, e trabalhou na verdade. Paulo, a gente sabe que Paulo era um peregrino, ele saía nas suas viagens missionárias, implantando igreja em várias cidades. Quando ele fala lá que foi encarcerado várias vezes, ele foi preso várias vezes. Fala que foi açoitado, severamente exposto à morte repetidas vezes. Aconteceu? Sim. Nessa passagem ele relata que 5 vezes, os judeus, em 5 vezes os judeus deram 39 açoites. Era 40, mas aí contavam 39, que é para não ter o erro de passar um número a mais. E 3 vezes ele foi golpeado com vara. Sofreu esse castigo lá através dos romanos. A gente vai encontrar essa passagem lá em Atos 16, 22, que relata esse tipo aí de castigo. Lá em Filipe, na verdade. Ele também fala que passou a apedrejamento. Onde é que a gente vai ver essa passagem? Lá em Atos 14, 19. Que ele foi apedrejado. E aí depois que apedrejado ele, jogaram ele fora da cidade. Só para ter uma noção como Paulo foi perseguido. Jogaram ele fora da cidade, que ele estava como morto. E aí cuidaram de Paulo. Nos próximos dias Paulo saiu de novo. Teve também três naufragos, onde ficou no alto mar lá. Naufragou, ficou exposto. A fúria do mar, entre outros. Ele viajava. Paulo, a gente sabe que Paulo viajava bastante. Então ele enfrentou muitos perigos na sua jornada. E os falsos mestres estavam lá só escutando. Queriam saber qual era a vantagem. Mas não tinha nenhuma vantagem. As vantagens que Paulo estava contando era sofrimento. Uma renúncia que ele fez por seguir o evangelho. Ele passou por diversos perigos de assaltantes. Perigo dos próprios patriotas, os próprios judeus. Passou por perigo dos gentis. A gente vê essa passagem do gentil lá em Filipos e Éfeso. Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, os naufrágios que ele teve, e perigo dos falsos irmãos, aqueles que ficavam apunhalando ele pelas costas, querendo acabar com a imagem de Paulo. Ele fala que trabalhou arduamente, ficou várias vezes sem dormir, sem comer, teve sede, ficou em jejum, teve frio, nudez,
Que muitas vezes ele era assaltado no deserto, a caminho, e eles roubavam tudo dele, todos os pertences. Além disso, lá no 28 já relata que diariamente ele sofria pressões interiores. Paulo sofria pressões interiores. Preocupação com toda a igreja. Ele tinha uma preocupação imensa com a igreja. Que preocupação é essa? As igrejas onde ele fundou, que ele saiu de cidade em cidade, como é que elas estavam? Se os irmãos não estavam se afastando. Era um cuidado que ele tinha, dentro do seu coração, pelas igrejas que ele plantou, para que os irmãos não viessem se afastar do caminho do Senhor e da salvação. Então, meus irmãos, a gente tem que meditar, A vida cristã não é fácil. Tem muito irmão, com qualquer coisa que acontecer, já se afasta. E a gente vê relato do apóstolo Paulo aí, o sofrimento que ele passou, muito, e mesmo assim não afastou, não abandonou Jesus, Espero que os irmãos, meditem, nessa pequena passagem. Que Deus abençoe.